Neste mês de abril, a primeira Igreja Batista em Arraial do Cabo celebrou o mês de EBD e tiveram diversas atividades, dentre elas a Gincana de EBD. E o pastor José das Neves, um dos organizadores, vai contar pra gente como foi esse período. Pastor, obrigado pela participação. Fala um pouquinho pra gente de como surgiu a ideia da Gincana de EBD. Todo ano, no mês de abril, a gente pensa em uma coisa diferente. E esse ano nós pensamos em fazer uma gincana que mobilizasse toda a igreja, que mexesse com a estrutura mesmo no culto da manhã. Então nós pensamos em fazer algo que fosse mais dinâmico e ao mesmo tempo que desse uma comunhão, um espírito de comunhão à igreja. Então criamos essa gincana, começamos com um passeio num barco, uma coisa bem diferente. Esse passeio foi uma coisa bem gostosa, bem light. Fomos na nossa região aqui, nossa costa litorânea, passamos uma manhã e uma tarde toda ali. E no domingo seguinte começamos ao trabalho mesmo de gincana, ou seja, os alunos começaram a procurar a Bíblia maior, a Bíblia menor, várias Bíblias em várias línguas, versões, e foram um momento de pesquisa que eles gostaram bastante. Além disso, nós temos todo domingo um desafio bíblico, uma gincana bíblica, e tem sido muito gostoso estudarmos junto, olharmos junto, um questionar o outro. Esse eu não sabia, como é que a gente vai fazer isso, como é que a gente vai responder essa pergunta. Isso ao mesmo tempo traz uma inquietação, a gente tem que estudar mais, traz um prazer, a gente está trabalhando isso em comunhão, sem aquela coisa de gincana de disputa para ser quem é o primeiro, mas sim a gincana de trabalhar na comunhão, trabalhar na amizade, na integração da igreja. E quem criou as atividades? Vocês mesmos que inventaram ou teve alguma cartilha, alguma orientação? Essa atividade foi criada praticamente por mim, no gabinete. A gente começava a pensar uma coisa, pensava outra, começava a melhorar a ideia, saía daqui com a ideia prontinha aí em casa, começava a mudar as coisas. E também pesquisei, a internet é boa por isso, a gente pesquisa, alguma igreja fez uma gincana, a gente tira uma ideia daqui, pega essa ideia e traz para a nossa realidade, traz para o nosso modo de pensar, modo de realizar o ministério. Então, as perguntas também, lógico, eu procurei em pesquisas, em livros, mas eu trazia sempre para o ponto de vista nosso, como é que a gente pode fazer essa pergunta, como é que a gente pode elaborar as respostas. Vamos fazer uma pegadinha aqui nessa aqui ou não, vamos fazer uma pergunta direta, vamos fazer uma pergunta para representantes ou pergunta para os grupos. Então a gente trabalha sempre assim, variando as questões para não ficar aquela coisa maçante. Domingo é a mesma coisa. Então, a gente trabalhando assim, cada domingo a gente mexe um pouquinho, mexe na estrutura, mexe na ordem, e o pessoal tem vibrado com isso, tem gostado disso. E também nós pensamos muito em fazer algo que também ficasse para a igreja. A semana que vem, uma das matérias, uma das tarefas é trazer fotos antigas da igreja. Isso ao mesmo tempo que eles vão procurar, eles vão correr atrás dos pastores antigos ou das celebrações antigas, eles vão trazer essas fotos para a gente ter um arquivo aqui. Vamos pegar essas fotos, vamos escanear e vamos ter esse arquivo. Nossa igreja vai fazer 90 anos, vai fazer 100 anos, um século. Então a gente precisa ter uma história por trás disso. E não temos essa história. Então a gente tem que começar a pensar também nisso. Então está olhando para trás, olhando para os pastores antigos, olhando para os templos antigos. Então estamos trabalhando nisso. Então eles estão correndo atrás. Já apareceu foto aqui dos anos 50, dos anos 40. E isso aí outra pessoa vê a foto e olha assim, aqui eu pequenininha, aqui minha mãe, meu avô. A gente está também trazendo um pouco da história da igreja para dentro da igreja. E isso é muito gostoso. Eu não comentei, mas EBD significa Escola Bíblica Dominical. E diversos irmãos participam e alguns outros gostam de dormir até um pouquinho mais tarde, às vezes não participam. Com essa gincana, muitos jovens, muitas outras pessoas que não participam começaram a vir. Você acha que foi uma estratégia e motivou o pessoal a vir a EBD? Um dos motivos da gincana é esse, digamos assim, acordar o povo. EBD, para alguns, é bom dormir. E para outros é a escola bíblica dominical. Então, para quem é bom dormir, a gente vai acordar. E para acordar, nós vamos criar maneiras diferentes para falar a palavra, para estudar a palavra. Infelizmente, nós aprendemos naquele método bem bancário, né? Um fala e outros aprendem, outros estão ouvindo. E
todo mundo depositando informação. Então nós queremos mudar um pouco isso. Todo mundo tem o direito de ter uma informação e repassar, e debater, e fazer crescer. Então nós estamos criando um corpo de professores da igreja que tem essa visão, não de depositar, mas de fazer a pessoa pensar, fazer a pessoa debater, fazer a pessoa pesquisar sobre aquele assunto. Então isso tem sido muito interessante, porque as pessoas que estão vindo, estão começando a participar ou voltar para a EBD, estão aprendendo que não é daquela maneira antiga, que a pessoa pegava e falava que isso, tinha que ser isso. Mas não, há os debates, há as perguntas, há aqueles momentos de crise. Eu também não sei essa resposta, vamos pesquisar, vamos trazer semana que vem. Então tem sido bem gostoso. E uma coisa importante é que quando eu penso assim, que quando o aluno vê que nós também somos frágeis, não somos super-homens, os professores não estão acima da expectativa, eles têm uma relação melhor. Então o que nós estamos querendo trabalhar também na EBD é um pequeno grupo mesmo, amizade, interação, é o professor sendo um pequeno pastor, pastorear aquela equipe, saber onde mora, saber o dia do aniversário, saber das dificuldades, saber das enfermidades, e em cima disso pastorear. Então é bem mais fácil quando a gente não tem um professor autoritário, e ser uma pessoa que é do mesmo nível, que é amiga acima de tudo. E uma outra ideia que a igreja teve, que foi muito bacana para os irmãos, vi por hoje, por toda a movimentação, foi a Festa das Nações. Foi ideia da igreja também? Como foi? Porque foi encerramento também do mês de Missões Mundiais. Fala um pouquinho para a gente da ideia, do surgimento da ideia da Festa das Nações. Certo. Todo mês de março, a nossa igreja, é mês de Missões Mundiais. Então a gente começa a campanha no primeiro domingo de março e termina no último domingo. Só que esse ano, a Junta de Missões Mundiais começou com a gente e marcou a conexão para dia 20 e 21. E nós pensamos, por que então não encerrar a programação de missões no dia 22? Então teria mais um tempo, as 3 semanas, para trabalhar missões. Em cima disso, a EBD está criando a gincana, e ela pensou o seguinte: por que a gente, nesse dia, a gente não faz uma gincana com objetivo de missões? E começamos a pensar em algumas coisas, como fazer, como pensar, como realizar essas coisas que pudesse trazer ao povo o prazer em fazer. E começamos a pensar na Festa das Nações. Sabemos que tem várias igrejas, Tentamos até pesquisar, não conseguimos muitas coisas. Nós somos com 2 jovens aqui que são promotores de missões. Teve a programação lá em Cabo Frio, pedi para ir lá, vai dar uma olhada, dar uma estudada lá. Elas foram e falaram: é legal, é lindo, mas é outra realidade. Para a gente não dá para praticar quase nada. Eu falei: então vamos cair na real e vamos fazer a nossa maneira. E sentamos, conversei um pouquinho com elas, Tive que trazer elas também para a nossa realidade aqui, que começaram a sonhar muito alto. Eu falei: não podemos sonhar alto, vamos fazer o básico. Vamos fazer por 3 países, não, vamos fazer por um país só. Começar, nunca fizemos isso. E foram comprando a ideia, tanto o promotor de missões, como os próprios professores. Aqui na gincana tem classes, 3 classes reunidas numa equipe só. Então eles foram começando a ter a mesma ideia, o mesmo pensamento. Aí veio os países, vamos botar um país de cada continente: Mali, China, Cuba, Espanha. Pegamos países fáceis, países que estão na boca do povo, E foi crescendo assim, um foi procurando o outro, foi dando ideia para o outro. Acho que o mais importante também é que nós não chegamos para os grupos falando: eu quero isso, fechado. Nós falamos assim: faz o melhor que você tem nisso, faz o melhor que você tem nisso, com esse país. Mas tu vai fazer o quê? O melhor que você pode fazer. Aí eles foram criando ideias. E de acordo com o proposto, saiu legal, gostou, a equipe que julgou, toda a programação. O que é que eles acharam? Foi praticamente parecido com a ideia principal ou fugiram um pouquinho do planejado? Ontem
Eles estavam montando as salas. E ontem, eu falei até com algumas pessoas, estou realizado. Para mim, amanhã é só uma consequência do que já foi feito. Porque o principal, além da pesquisa, além da atividade, era a integração, a comunhão, a pessoas que às vezes estão no mesmo banco da igreja que não se falam, começaram a conversar, como vamos fazer sobre isso, sobre aquilo, começaram a debater sobre um ponto de vista, chegando a um ponto comum. Então isso é muito gostoso de pensar assim. Então, às vezes ele chegava para a gente, faça o quê? Como é que eu vou agir nessa área? Eu falava assim, senta vocês e conversa. E vocês vão achar a melhor maneira, a melhor ideia. E foi aumentando. Era só falar das nações. Aí depois começaram vamos arrumar as salas. Vamos botar uma roupa típica. Teve roupas típicas lindas hoje. Tem pessoas que mandou fazer vestido, mandou fazer roupa pronta para isso. Aí outros vão arrumar os pratos típicos, né? E não é fácil aqui, de repente, em 3 dias, pensar qual o prato da China que a gente pode pensar em fazer. A gente brincava até, por favor, não faça escorpião, né? Não faça cachorro. Uma coisa prática. E foi muito gostoso. Foi um momento bem gostoso de manhã. Mas, acima de tudo, era uma coisa maleável. Não era nada fechado. Vai ser assim, escrevemos no papel e temos que cumprir. Não, a gente ia mexendo. No mês passado eu falei ao pessoal, vamos escolher 4 pessoas para julgar. Hoje nós já mudamos. Olha, vocês não vão julgar muito não. Vocês vão guiar. Então eles cada um pegou uma equipe e foram guiando sala por sala. Quer dizer, eles estavam até com medo de julgar e adoraram a parte de guiar, de trabalhar, de servir como cicerone no museu ali dos países. Então foi muito gostoso que nós não pegamos uma coisa e fechamos. Nós deixamos assim, o espírito trabalhar bem leve, conversando. O pastor Guilherme, você estava comigo também, a gente conversava com a Meire, música, grito de guerra, bem leve e sem, uma coisa que é muito importante, sem repressão, sem reprimir as ideias. Porque tem ideias que nascem meio distorcidas, mas eles mesmos vão arrumando, vão aprumando essa ideia e abençoa a vida de muita gente. E diante de todas as atividades realizadas tanto para missões como na gincana, você achou que em algum momento não daria certo algo ou os irmãos começaram a sentir o desejo assim, de não continuar, de desistir, de achar que estava difícil? Como que foi esse processo? Não, desde o princípio foi uma escada, subindo sempre. Foi abençoador desde o primeiro dia e a resposta vinha boa. É lógico que sempre bate o medo de por exemplo, eu não gosto com gincana, de criar atritos, criar debates por causa de ponto, por causa Então, a gente tem medo, tem cuidado com essas coisas. Mas não houve em momento algum. Quando houve, a gente conseguia contornar, abortava aquela ideia, essa ideia vai dar problema nisso aqui. A gente já tirava aquilo ali, já guardava para lapidar para as próximas. Então, em momento algum, bateu assim, no momento de parar ou de estou errado. Foi sempre uma crescente, mas sempre com friozinho na barriga, né? Sempre com aquela preocupação, porque é engraçado, a gente trabalha com gente e a gente tem que ter a resposta no olhar, no sorriso. Quando a gente vê assim, alguém assim, meio fechado, meio para baixo, a gente começa a questionar, será que houve alguma coisa, será que houve algum atrito na classe, algum mal-estar, ou aquela pessoa, por exemplo, foi naquela equipe, foi reprimida. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Mas, pelo que eu vi e pelo retorno, muito bom, muito gostoso. Pena que não posso fazer essa gincana mais, porque eu acho que ela se completou, ela está se completando, será domingo que vem, mas ela se completou, ela se fechou o ciclo dela, foi bom por isso. Mas vai ter outras ideias que vão começar a florar. Por exemplo, de hoje,
a Festa das Nações. Me chamaram aqui, conversaram, foi bom, foi maravilhoso, mas tem um problema. Qual é? Que festa tem missões nacionais, setembro. Queremos fazer. Eu falei, não, mas não é comigo, vamos trabalhar com o promotor de missões. Não, você está junto, vamos trabalhar junto. Então, tudo bem, trabalhar junto. Então, nós começamos a pensar na Festa das Nações em setembro. Mas já começa com, digamos assim, um pequeno obstáculo. O obstáculo que essa foi muito boa. E a outra tem que ser melhor. Entendeu? Então, a partir disso aí, a gente, é lógico que tem umas cobranças, vai ter uns sonhos maiores, mas também nós vamos ter uma coisa que não tivemos. 2, 3 meses para pensar, para sentar, para debater. Isso aí vai ser positivo. Uma coisa muito importante para se trabalhar nisso não é só se cercar de gente competentes, é deixar as ideias deles aflorarem. Às vezes a gente cerca de gente competente, a gente fala, mas eu quero que vocês façam isso, isso, isso. É interessante nisso quando a gente cerca dessas pessoas e a gente fala, começa a pensar, começa a raciocinar, traga ideias, que vão surgir coisas muito boas. E a nossa igreja é um celeiro disso. E para quem está em casa e não participou nem da gincana, do mês da gincana, nem da Festa das Nações, deixa um recadinho para visitar a nossa igreja aqui. Pois é, a nossa igreja está aberta. Eu gosto de falar que a nossa igreja a casa de Deus é sua casa. E aqui nós aprendemos junto. Aqui não é um super-homem, aqui não tem um super entendido em Deus. Não, aqui nós estamos adorando ao Senhor e tentando conhecer melhor, tentando saber melhor o que estamos fazendo. E isso é um aprendizado, é no dia a dia. Então você que ainda não é aluno da EBD ou ainda não é adorador do Senhor, venha aprender a adorar junto, venha aprender a conhecer mais de Deus junto. E em especial, eu acho que isso aí é um especial muito importante, venha aprender a relacionar com o próximo junto com a gente. Eu acho que igreja, acho que escola dominical, além de tudo, é relacionamento um com o outro para partir para relacionamento nós com Deus. Então o convite está feito e agora a gente vai esperar então pela próxima Festa das Nações, pela próxima gincana, toda a cobertura de todo o nosso evento você estará vendo na RTS e as demais atividades durante o ano que acontecerão aqui na nossa igreja. Esperamos a sua visita aqui. Paloma Furtado para a Rede de Televisão Shekinah.